Você não está cansado. Você está drenado. Existe uma diferença brutal entre estar fisicamente cansado depois de um dia produtivo e acordar já sem energia, mesmo depois de dormir. E se você for honesto consigo mesmo, sabe exatamente do que eu estou falando. Você acorda com aquela sensação estranha. O corpo até levanta, mas a mente parece pesada. O foco demora para chegar. A motivação não aparece. O treino fica mais fraco. A conversa fica menos firme. O olhar perde intensidade. E no fundo, você pensa que talvez seja estresse. Talvez seja falta de disciplina. Talvez seja só uma fase. Mas não é. O que está acontecendo é mais silencioso. Você vive em um ciclo que começa com um pequeno impulso. Um momento de tédio. Uma notificação. Um pensamento. Você diz para si mesmo que é só dessa vez. Que você merece relaxar. Que não faz mal. E por alguns minutos, parece que realmente não faz. Só que depois vem o vazio. Não é dramático. Não é explosivo. É sutil. Uma leve queda de energia, uma pequena sensação de culpa, uma promessa silenciosa. Amanhã eu paro. Só que amanhã vira depois. Depois vira semana. Semana vira meses. E quando você percebe, não está apenas repetindo um hábito, está reforçando uma identidade. Uma identidade de alguém que cede. E isso pesa. Você começa a sentir dificuldade em manter foco nas tarefas. Procrastinação vira rotina. Conversar com uma mulher exige mais esforço do que deveria. Você pensa demais antes de agir. Se questiona mais do que deveria. Se compara. Se cobra. E no silêncio do quarto volta para o mesmo padrão que te enfraquece. Não é só sobre prazer. É sobre energia. Toda vez que você se entrega a um estímulo fácil, imediato, intenso, seu cérebro aprende que não precisa lutar por nada, que não precisa conquistar, que não precisa desenvolver paciência, disciplina ou presença. Ele recebe tudo pronto. E quando a mente se acostuma com recompensa fácil, a vida real começa a parecer sem graça. Treinar parece difícil demais. Trabalhar parece pesado demais. Construir algo a longo prazo parece demorado demais. Então você busca de novo o atalho. E o ciclo continua. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso dessa forma. Talvez ninguém tenha falado com você de maneira direta. Porque hoje tudo é tratado como normal, como saudável, como natural. Mas natural não é a mesma coisa que inofensivo. Você não nasceu para viver drenado. Não nasceu para acordar sem brilho nos olhos. Não nasceu para sentir vergonha silenciosa de algo que repete escondido. Existe uma versão sua que é mais firme, mais presente, mais intensa, mas ela está abafada. Não porque você é fraco, e sim porque você está constantemente esvaziando sua própria força. E aqui está a pergunta que quase ninguém faz. E se o problema não for falta de motivação, mas excesso de estímulo? Porque quando você começa a olhar para isso com honestidade, percebe que não está apenas lidando com um hábito. Está lidando com algo que influencia sua energia, sua clareza e até a forma como você se enxerga. E entender isso muda tudo. Porque no momento em que você percebe que não é preguiça, não é azar, não é falta de talento, você começa a enxergar o verdadeiro mecanismo por trás da sua queda. E é exatamente sobre esse mecanismo que a gente precisa falar agora. O que está por trás disso não é fraqueza, é condicionamento. Seu cérebro foi treinado, não em anos, mas em repetição. Repetição silenciosa, constante, intensa. Cada vez que você busca um estímulo rápido, artificial, altamente excitante, uma descarga química acontece dentro de você. E essa descarga tem nome: dopamina. Dopamina não é prazer, é expectativa de recompensa. É o que te impulsiona a buscar algo, a conquistar, a agir. O problema começa quando você recebe picos absurdamente altos dessa substância sem esforço real. Imagine que sua mente tem um termostato interno de prazer. Quando você constantemente alimenta esse sistema com estímulos extremos, ele começa a se adaptar. E se adapta diminuindo a sensibilidade. O que antes era suficiente já não é mais.
O treino já não empolga tanto, a conversa já não empolga tanto, o trabalho já não empolga tanto, porque nada na vida real compete com estímulo instantâneo, ilimitado e artificial. E então acontece algo perigoso. Você começa a perder ambição. Não de forma dramática, de forma sutil. Você adia projetos, evita desafios, prefere conforto. Seu cérebro aprende que pode ter recompensa sem esforço. E quando isso acontece, disciplina começa a parecer desnecessária. Mas aqui está a virada que quase ninguém explica. Não é sobre moralidade, não é sobre religião, não é sobre certo ou errado. É sobre controle. Cada vez que você escolhe o caminho fácil, reforça um circuito mental de fuga. Cada vez que você resiste, fortalece um circuito de domínio. Isso é neuroplasticidade. Seu cérebro se molda ao que você repete. Se você repete fuga, ele vira especialista em fugir. Se você repete disciplina, ele vira especialista em dominar. E talvez você esteja pensando, então é só parar. Mas não é tão simples, porque não estamos falando apenas de um hábito físico. Estamos falando de um padrão mental que foi reforçado por meses ou anos. Seu cérebro aprendeu que aquela rota é rápida, segura e prazerosa. Ele não quer abrir mão. É por isso que tantas pessoas tentam parar e falham. Elas tentam lutar contra o impulso, mas não entendem o sistema por trás dele. Não entendem que estão enfrentando um cérebro que foi condicionado para buscar intensidade constante. E enquanto você não entende o sistema, você luta no escuro. A grande sacada é perceber que toda vez que você reduz estímulos artificiais, sua sensibilidade começa a voltar. Aos poucos, coisas simples voltam a ter graça. Um treino pesado começa a satisfazer. Uma conversa real começa a animar. Um progresso pequeno começa a motivar. Você começa a reconstruir sua capacidade de sentir prazer no que realmente constrói sua vida. Mas existe algo ainda mais profundo. Quando você aprende a adiar recompensa, você fortalece algo chamado autocontrole. E autocontrole não é só sobre sexo. É sobre tudo. É sobre acordar cedo mesmo sem vontade. É sobre terminar o que começou. É sobre manter postura quando seria mais fácil ceder. Disciplina sexual é disciplina geral. E quando você entende isso, percebe que não está apenas lutando contra um impulso. Está escolhendo que tipo de homem quer ser. Porque a diferença entre prazer imediato e construção de longo prazo define destinos. O prazer imediato é intenso, curto e vazio depois. A construção é lenta, às vezes desconfortável, mas cria orgulho. E orgulho é algo que não se compra com estímulo artificial. Agora você começa a perceber que a questão não é simplesmente parar de se tocar. A questão é reconstruir um sistema interno que foi condicionado a buscar o caminho mais fácil. E reconstrução exige consciência. Exige entender que existe um processo para recuperar energia, foco e presença. Não é apenas resistir por alguns dias. É reconfigurar sua mente. Porque quando você começa a recuperar controle, algo desperta. E esse despertar não é só químico, é identitário. E é exatamente aí que a transformação começa a ganhar forma. E quando essa transformação começa, você sente antes mesmo de entender. Nos primeiros dias parece estranho. Seu corpo pede o estímulo antigo. Sua mente tenta negociar. Você percebe impulsos que antes eram automáticos. Mas junto com isso, algo diferente começa a surgir. Uma energia mais crua. Não é euforia, é vitalidade. Você acorda e percebe que está um pouco mais atento. O treino parece mais intenso. Seu olhar fica mais firme. Você começa a sustentar contato visual por mais tempo. Pequenas decisões ficam mais fáceis de tomar. Isso não é mágica, é sensibilidade voltando. Quando você reduz estímulos extremos, seu cérebro começa a recalibrar. Aquela névoa mental diminui, a clareza aumenta, pensamentos ficam mais organizados. Você se sente mais presente dentro do próprio corpo. E talvez a mudança mais forte não seja física, é interna. Você começa a sentir o orgulho de si mesmo. Cada dia que você mantém sua decisão, reforça uma identidade diferente. Não a identidade de quem cede,
mas de quem domina o próprio impulso. E aqui está algo importante. Muita gente tenta fazer isso sozinho. Só força de vontade, só promessa, só motivação momentânea. E quase sempre falha, porque parar é uma coisa, sustentar é outra completamente diferente. Foi exatamente por isso que eu organizei tudo que aprendi e estruturei no NoFap Lifestyle. Eu percebi que não bastava dizer pare. Era preciso mostrar como reconstruir sua vida ao redor dessa decisão. O NoFap Lifestyle não é apenas um livro. É um guia completo que transforma a sua maneira de viver e enxergar a própria realidade. Ele te mostra como recuperar mais energia e vitalidade de forma consistente. Como desenvolver clareza mental e foco em um mundo que tenta te distrair o tempo todo. Como fortalecer sua confiança e autoestima através de domínio interno, não validação externa. Mas vai além. Você aprende como isso impacta seus relacionamentos, tornando-os mais saudáveis e reais. Aprende como canalizar essa energia para progresso pessoal e profissional. E, principalmente, recebe ferramentas práticas para manter disciplina quando a motivação oscila. Porque ela vai oscilar. E é exatamente por isso que você precisa de estrutura. Se você sente que está pronto para dar esse passo de forma séria, o link do NoFap Lifestyle está no comentário fixado. Não como uma promessa vazia, mas como um mapa claro para essa transformação. Agora, voltando ao que realmente importa. Quando você começa a sustentar essa decisão, percebe algo curioso. Sua postura muda antes mesmo que você perceba. Sua fala fica mais direta. Você pensa menos e age mais. Aquela ansiedade social diminui. Não porque você virou outra pessoa, mas porque parou de drenar a própria confiança. Você começa a entender que energia sexual é energia de criação. Quando ela não é desperdiçada compulsivamente, ela se acumula. E quando se acumula, precisa de direção. Você sente vontade de produzir, de treinar mais forte, de organizar sua rotina, de melhorar sua aparência, de crescer. É como se uma força que estava dispersa começasse a se concentrar. E nesse ponto você percebe que não está apenas abandonando um hábito, está construindo uma nova versão de si mesmo. Uma versão mais presente, mais disciplinada, mais consciente. E isso naturalmente começa a refletir em tudo ao redor. Porque quando você muda internamente, o mundo responde de forma diferente. E essa mudança não é sobre perfeição, é sobre identidade. E quando identidade muda, comportamento acompanha. É exatamente nesse momento que você deixa de lutar contra um impulso e começa a se tornar alguém que simplesmente não precisa mais dele. E é aí que a reconstrução ganha profundidade real. Quando essa reconstrução se aprofunda, você começa a perceber que o verdadeiro campo de batalha nunca foi o quarto escuro. Sempre foi sua identidade. Durante muito tempo, você talvez tenha acreditado que força era levantar mais peso, falar mais alto ou parecer dominante. Mas força real é silenciosa. Ela aparece quando ninguém está olhando, quando o impulso vem e você escolhe não ceder. Isso muda algo profundo dentro de você. Autocontrole gera respeito próprio, e respeito próprio muda postura. Você começa a andar diferente. Não porque está tentando impressionar alguém, mas porque sabe que está cumprindo o que promete para si mesmo. E isso é raro. A maioria dos homens quebra as próprias promessas em silêncio. Diz que vai acordar cedo e adia. Diz que vai treinar e desiste. Diz que vai parar e volta. Quando você começa a cumprir o que decide, cria uma base interna sólida. E essa base começa a refletir na forma como você fala, como você se posiciona, como você olha nos olhos das pessoas. Você não precisa provar nada. Você transmite. E existe algo poderoso nisso. Disciplina sexual não é isolada. Ela se espalha. Quando você aprende a dominar um dos impulsos mais fortes do corpo, outros desafios começam a parecer menores. Ficar mais tempo concentrado em um projeto se torna possível. Organizar sua rotina deixa de ser tortura. Manter constância no treino vira padrão. Você começa a entender que a mesma mente que buscava fuga, agora pode buscar construção. E isso impacta seus relacionamentos também. Você para de enxergar pessoas como válvulas de escape emocional.
começa a valorizar conexão real. Conversas ficam mais profundas. Sua presença fica mais marcante. Você escuta mais, reage menos por impulso. Existe uma diferença enorme entre desejar por carência e escolher por abundância. Quando você não está drenado, você escolhe melhor. Escolhe melhor suas companhias. Escolhe melhor suas palavras. Escolhe melhor suas atitudes. E no trabalho, isso também aparece. Você começa a perceber oportunidades com mais clareza. Assume mais responsabilidade. Sente menos medo de se expor. Sua mente não está fragmentada por excesso de estímulo. Ela está focada. Foco é poder. E poder silencioso é muito mais impactante do que qualquer demonstração exagerada. Talvez o mais interessante seja que, depois de um tempo, você não sente mais que está lutando contra algo. A luta diminui porque sua identidade mudou. Você deixa de ser alguém tentando parar e passa a ser alguém que simplesmente não se entrega fácil. Isso cria uma nova autoimagem. A imagem do homem que decide e cumpre. Do homem que sente impulso, mas escolhe direção. Do homem que entende que prazer imediato não vale mais do que orgulho duradouro. E orgulho é algo que ninguém pode tirar de você. Quando você olha para trás e percebe que venceu dias difíceis, que superou momentos de tentação, que manteve postura mesmo quando seria fácil ceder, algo se solidifica dentro de você. Confiança real nasce daí, não da validação externa, não da aprovação alheia, mas do domínio interno. E quando o domínio interno se fortalece, o próximo passo se torna inevitável. Você começa a perceber que tudo se resume a uma escolha simples, repetida todos os dias, e essa escolha define exatamente que tipo de homem você será daqui para frente. No fim, tudo se resume a uma decisão. Não é uma decisão barulhenta. Não é algo que o mundo inteiro vai aplaudir. É silenciosa, interna, quase invisível, mas ela divide destinos. De um lado, existe o caminho automático, o ciclo que você já conhece. O impulso vem, você negocia, você cede. Depois sente aquela queda leve de energia, aquela culpa abafada, aquela promessa de que amanhã será diferente. E amanhã nunca é. Meses passam, a energia continua instável, a disciplina oscila, a confiança nunca se consolida. Você até evolui em algumas áreas, mas sempre sente que está carregando um peso escondido. Do outro lado, existe o caminho da decisão consciente. O impulso vem, você reconhece, você respira, você escolhe não ceder. Um dia, depois outro, depois outro. No começo parece pequeno, mas não é. Porque cada vez que você sustenta sua escolha, você envia uma mensagem clara para sua própria mente. Eu comando. E quando essa mensagem se repete, algo muda definitivamente. Você começa a confiar em si mesmo, e confiança própria é diferente de motivação. Motivação é emocional, vai e volta. Confiança construída em disciplina é estrutural. Ela permanece. Imagine dois futuros. No primeiro, você continua exatamente como está, talvez um pouco mais velho, talvez um pouco mais frustrado, sempre com a sensação de que poderia estar em um nível maior, mas nunca alcança completamente. No segundo, você olha para trás e sabe que venceu algo difícil, que desenvolveu controle onde antes havia impulso, que transformou energia dispersa em foco direcionado. Esse segundo futuro não é perfeito, não é mágico, mas é sólido. E tudo começa com uma escolha simples: parar de se tocar compulsivamente e assumir controle da própria energia. Não é sobre virar um monge, não é sobre reprimir desejo, é sobre direcionar força. Desejo é energia. Energia pode construir ou destruir. Quando você aprende a canalizar, começa a criar. Criar disciplina, criar projetos, criar corpo mais forte, criar mentalidade mais firme. E quanto mais você cria, menos sente necessidade de fugir. Porque homens comuns buscam alívio, homens fortes constroem.
E a diferença entre eles não está em talento, genética ou sorte. Está na decisão diária que fazem quando ninguém está olhando. Você não precisa anunciar nada para ninguém. Não precisa postar desafio público. Não precisa provar nada. Só precisa decidir. Hoje. Não na próxima semana. Não quando estiver mais motivado. Não quando as coisas melhorarem. Hoje. Porque cada dia que você adia reforça o padrão antigo. E cada dia que você sustenta reforça a nova identidade. Você já sabe qual versão sua tem mais potencial. Já sentiu pequenos sinais dela emergindo. Já percebeu que existe mais energia aí dentro do que você tem usado. Agora é simples. Ou você continua drenando essa força, ou começa a acumulá-la e direcioná-la. A escolha não é confortável, mas é clara. E no final das contas, ninguém pode fazer por você. Então decide e começa.